Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula de animação em UX Motion e hoje a gente vai criar essa nova microinteração de like do YouTube. Eles lançaram isso aqui só na versão mobile, então se você entrar no PC e tal e clicar lá não vai aparecer nada, mas no mobile, no aplicativo, você tem essa microinteração muito bem feitinha, muito legal. O interessante é que lembra um pouco de um conceito de microinteração de botão de like que eu lancei em 2017. Botão orgânico de like. Então eu lancei em 2017. Você vê aqui, ó. Então tem ali um pouco de overshoot, né? Overlapping e follow through, que são dois princípios, um princípio da animação que deixa bem legal, deixa bem orgânico. Então a gente está falando aí de quase 5 anos atrás, eu já tinha concebido uma microinteração de like para o YouTube. Só que é óbvio, quando você olha aqui a animação deles, eles enfatizaram mais ainda, eles deram um toque muito mais festivo. Então você vê que tem aqui a mudança de cor, que ele dá uns... Tem essas explosões com confete, não confete, mas serpentina, né? E aí depois dá aquela explosãozinha, aquela explosão flat clássica. Vai ser essa microinteração que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai animar hoje. Agora, eu vou ter que dividir em duas partes. A primeira, eu vou fazer a animação da mão em si, e aí na próxima parte, vocês comentam aqui embaixo se vocês estão interessados ou não. Dessa próxima parte, eu criar aqui, eu fazer toda essa festa aí, esses elementos que dá esse toque mais feliz para essa microinteração. Primeiramente, clicou, então a gente tem uma redução de escala e um pouquinho de rotação. O dedo dele, ele tá assim, o dedo dele fecha para fazer exatamente assim. Você vê que não tem uma animação efetivamente do dedo fechando, ele simplesmente faz um corte, né? Aqui, ó. Mas do dedo fechado para o joia, ele tem uma animação e você vê que o joia é bem diferente, ele é bem mais curvo, né? Um dedo mesmo, do que o original. Ó. Tanto que quando ele cai de volta, ele vai para o shape original. Então é basicamente isso. Você vê que, cara, tem muita coisa da animação tradicional que é aplicado nas microinterações. Isso que eu acho legal pra caramba. Então a gente tem a antecipação. Aqui a gente tem o follow through, que é o quê? O dedo indo um pouco a mais para depois voltar. Então isso é o follow through, por causa do movimento da mão, o dedo vai um pouco a mais. E também tem um follow through aqui quando ele desce, tá vendo? Aqui o dedo faz vai um pouco para frente e depois volta. E tudo isso com escala, rotação, posição e animação do path do dedo. Antes da gente continuar, o que eu fiz? Eu aqui no Illustrator eu trouxe a imagem do botão de like e dei a vetorizada. E vai ser exatamente essa arte que a gente vai usar no tutorial de hoje. Se você quiser me acompanhar na animação, aqui embaixo na descrição eu vou colocar um link para você baixar esse projeto do Illustrator. E além disso também, nesse link eu vou compartilhar a animação final dessa nossa aula. Então ela está aqui, ó. Deixa eu tirar o vídeo. Vai ter uma coisa ou outra que eu vou customizar, porque a animação não tá, assim, tipo, 100% perfeito dentro da minha perspectiva. Mas o timing eu quero manter. Então, já que a gente está falando de timing, o que eu vou fazer, cara? Primeiro, criar um objeto nulo, Ctrl Alt Shift Y. E eu vou pegar essas duas camadas. Então, botar aqui, ó, pulso. E aqui, mão. Esses dois vão ser filhos do objeto nulo. E aqui, like null. Beleza. Então eu vou animar o objeto nulo, beleza? Provavelmente depois eu vou colocar ele mais para cá, mas antes eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar mais ou menos o timing do momento que acontece a ação até ela terminar. Então, eu quero ter mais ou menos como referência o timing que eles usaram. Então vamos lá. O movimento começa aqui. Então eu vou até tirar a mãozinha para a gente poder ver. E eu vou criar marcadores no objeto nulo. Começa aqui, então, bum, botei. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É quando tem o primeiro movimento. Então aqui vai ter outro keyframe. Então vou botar um asterisco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, movimento para cima, 8. 1, 2, 3... Ah, ele fica parado aqui então, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí começa a descer, tá? Então, 4. Então, durante 4 frames ele fica parado. 1, 2, 3, 4, beleza? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 27. Então, de lá de cima até lá embaixo são 27 frames.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então esse é o timing. Mas Pedro, por que você está fazendo isso? Por que você não faz de olho? O que eu estou fazendo aqui é o que a gente chama, que eu chamo de engenharia reversa de animação. Então você pega uma animação que já existe, isso serve até para você usar aí, fazer isso aí. Você baixa a animação, joga no After Effects e analisa frame a frame o que foi feito. E aí você tenta reproduzir exatamente o que foi feito ali, porque quando você faz isso, você entende uma série de coisas com relação a timing, qual o melhor timing para isso, qual o melhor timing para aquilo, detalhes ali como a gente viu de overlapping, follow through. Quando a gente for fazer, se a gente for fazer a parte 2, né, como é que a gente vai fazer essa animação, etc. Então só de você reproduzir a parada, você já aprende coisa pra caramba. Então é por isso que eu tô fazendo, eu tô pegando pelo menos o timing, os keyframes eu vou dar uma customizada do meu jeito. Tendo feito isso aqui, vamos começar a animação. Se você olhar aqui a rotação dele, você vê que o ponto de âncora tá mais ou menos aqui nessa área, tá vendo? Ó? Se você ir para frente e para trás, você vê que ele tá mais ou menos aqui. Então, na metade da metade para baixo, mais ou menos aqui. Por que é bom você fazer o ponto de âncora exatamente no pulso? Para ele fazer esse movimento indo para trás. Vamos colocar aqui a nossa mão, vou tirar o link aqui do parentesco, exatamente para eu poder movimentar o meu objeto nulo para mais ou menos aqui. Então, a metade seria mais ou menos aqui. Tá aqui assim, ó. Beleza. Agora a gente volta com... Show de bola. Então agora o que a gente vai fazer? Inserir keyframe de escala. Aí Shift R, a gente vai botar um de rotação. Shift P, a gente vai botar um de posição. Agora vamos fazer a nossa querida engenharia reversa. Então desse frame para esse, ó, vamos ver o que ele fez. Ele reduziu a escala. Se movimentou um pouco para frente e para baixo, reduziu aqui a escala. E aí o que eu vou fazer? Eu vou até botar uma outra cor. Então, rola uma rotaçãozinha, mais ou menos assim. E aí você começa a entender mais ou menos o que foi feito. Depois da gente animar o movimento da mão, a escala, a posição, etc., a gente vai fazer o movimento do dedo. Então, ó, beleza. Reduziu para cá mais ou menos, aí depois ele vai subir para cá. Então vamos lá, ó. Escala. Aí aqui ele vai ficar grandão. Rotação. Eu posso até clicar e arrastar, ó. Vou botar mais ou menos aqui. E ele vai ficar parado, então Ctrl C, Ctrl V nesses keyframes. Beleza? E aí depois, uns 27 frames depois, ele volta aqui para baixo. Então, novamente, ó, vou botar mais ou menos aqui o keyframe, vamos reduzir essa escala, rotacionar, ó. Mais ou menos assim. Cara, durante os primeiros anos de aprendizagem que eu tive, a maior parte dos meus estudos foram compostos por pegar projetos de terceiros, jogar no After Effects e analisar frame a frame e tentar reproduzir. Porque na época que eu comecei, cara, lá em 2008, não tinha tutorial no YouTube de After Effects. Tinha uma coisa ou outra, assim, bem básico, aquela coisa bem básica que não tinha nada a ver com Motion 2D. Foi bem complicado, cara, naquela época. Então tinha que me virar. Então esse que foi o esquema. Beleza, então é mais ou menos aqui. Depois ele vai voltar pro original, Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Então, ó, tum, tum, tum. É isso. Eu vou dar F9 em todo mundo, só para deixar já com easy in, easy out, mas só que obviamente que depois eu vou dar uma customizada. Depois não, na verdade eu vou dar uma customizada agora. Então, eu vou dar uma customizada do meu jeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o vídeo. Então o que eu quero fazer aqui? Seleciona todo mundo. Vamos entrar aqui no nosso editor gráfico. Então, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que role uma boa desaceleração, ou seja, vou acentuar bastante a entrada do segundo keyframe. Tá? Tum, tum. Aqui também eu quero suavizar bem. Vamos botar aí uns 75, talvez, ó. Para ele ir reduzindo, né? Tipo, tum, depois para baixo. Então, na descida também seria legal a gente ter aqui uma influência mais acentuada na saída. Aqui, ó. Tum, tum. Beleza? Então, já está começando a tomar forma, né?
Aqui eu acho que eu vou tirar um pouco da aceleração, da influência da saída do primeiro keyframe. Vamos tirar um pouquinho, mais ou menos assim. Então, foi. Aqui eu vou acentuar um pouquinho a saída, ó. Beleza. Então, eu vou mudar o timing aqui. Eu vou colocar mais uns 2 keyframes quando ele sobe, assim. E na queda aqui, vou dar uma acentuada bem de leve na entrada do último keyframe. Cara, eu não tô satisfeito com essa parte aqui, cara. Eu não sei se é porque ele tá ficando parado por muito tempo. Eu não sei se eu tô achando estranho porque eu não animei o dedo, mas vamos deixar assim, depois a gente muda. Beleza, então essa é a animação que eu faria. Eu, sinceramente, eu colocaria até mais um aqui. Só para dar aquele último tchuk. A gente pode fazer na rotação, talvez. Ó. Então ele foi para baixo. E quando ele subir, eu vou colocar tipo menos 0,6 graus. Só para dar aquele último. Acho que foi até muito, pô. Menos 0,3. Beleza. Vamos voltar como estava antes mesmo. E aí eu vou colocar um pouco mais longe, dar um F9 aqui, nesses dois. Beleza. Cara, eu acho que é basicamente isso, tá? Eu acho que eu vou acentuar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza. Então puxei um pouco mais aqui essa aceleração que eu estava sentindo ele indo muito rápido. Então, bem, então isso foram os keyframes que eu criei, beleza? Agora vamos só comparar para ver como é que tá o deles, ver se está dando algum match, né? Eu fiz a parada sem acompanhar, tá? Então aqui, por exemplo, ó, ele fez uma explosão um pouquinho mais rápida, mas está acompanhando direitinho, então acho que é basicamente isso, né? Foi mais ou menos o que ele fez. O que ele fez aqui, talvez, mas é coisa de um frame, ó. Ele fez uma explosão um pouquinho mais acentuada. Então, por exemplo, mais ou menos assim, entendeu? Pode ser que funcione, porque como é um impacto, né? Se bobear, ele tirou tudo, viu? Opa! Se bobear, ele tirou tudo. É. Ele tirou tudo. Concordo com você. Porque é um impacto, né? Tá tocando e rola o impacto. Então, se você tem um impacto, geralmente você não coloca no keyframe que foi impactado ali, você não acentua a saída daquele keyframe. Ele já começa num pico de velocidade. Ah, beleza. Então essa é a animação da mão. Agora vamos fazer a animação do dedo. Aí sim, a animação do dedo, eu vou precisar da referência. Não tem jeito. Até para a gente poder ver como é que o dedo se comporta aqui. Mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar a nossa mão, aperta U 2 vezes, coloca o keyframe em Path. Esse primeiro keyframe, ele vai começar aqui. Mas como é um salto, depois eu mudo, tá? Mas exatamente nesse keyframe, vamos tentar ver o que eles fizeram. Então o que eu faria? Eu colocaria esse ponto mais ou menos para cá. Eu pegaria esses keyframes, então deixa eu só alocar aqui, ó. Todo mundo, beleza. Eu pegaria toda essa galera aqui. Mais ou menos isso, né? Vai ser algo tão rápido. Beleza, então você vê, ó, que o dedo vai, fecha e ele dá um tranco aqui, né? Então vai tipo do nada. Então mais ou menos aqui é onde vai mudar, ó. Então eu boto um keyframe do lado do outro assim, ó. Tum, tum. Beleza? Tum. E aí quando sobe, vou dar Ctrl C, Ctrl V, colocar um outro keyframe em Path nesse ponto. Quando ele sobe, aí aqui que a gente vai fazer aquele dedo bonitão. Só que esse dedo bonitão eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar o original, Ctrl C, Ctrl V, e vou customizar a partir daqui. Primeira coisa que eu estou vendo, esse ponto, ele veio mais ou menos para cá. Essa galera vem mais ou menos para cá. Beleza. E agora eu vou só
Dá uma customizada, Ctrl Alt, puxa e arrasta para a gente fazer essa curvatura, mas na verdade, ao invés de eu criar um ponto extra, porque isso às vezes caga quando você cria keyframes no path, quando você cria pontos novos, às vezes pode dar algum problema. Então eu vou aproveitar o ponto que está aqui, ó. Vou aproveitar esse ponto aqui para fazer essa curvatura. Acho que agora tá razoável, né? E aí você, do teu jeito aí, você dá aquela caprichada, tranquilo? Então você vê que desse ponto, vou até dar um F9 aqui, e aí depois ele fica parado nesse ponto, e quando ele vem para cá, ele volta para o original. Então, Ctrl C, Ctrl V. Mais ou menos assim, ó. Tum. Tá? Ah, e aqui a gente vai fazer ele indo para frente e para trás. Então, vou dar Ctrl C, Ctrl V nesse. E esse daqui, vamos pegar essa galera e botar eles indo mais ou menos para cá, assim, ó. De leve, tá? Então, tum. Show. Agora vamos dar uma customizada, né? Nesse movimento. Vamos ver aqui. Então aqui fechou do jeito que a gente queria. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma... Não, melhor fazer assim, ó. Isso. Então a entrada desse keyframe daqui do joia, eu dei uma boa acentuada nessa desaceleração, ó. Tum, tum, tum. Beleza. E quando cai é a mesma coisa. Eu quero que tenha uma curva acompanhando o dedo, ó. Tum. Até porque como depois vai ter esse pequeno overshoot, que no caso é o follow through do dedo, na entrada desse keyframe aqui, ele não tenha uma desaceleração muito acentuada, ou seja, o pico de velocidade... Pensa assim, quando você faz uma animação de overshoot, esse keyframe que inicia o overshoot, ele precisa ter o pico de velocidade atrás dele, na entrada dele, ele precisa do pico de velocidade um pouco mais próximo. Porque se você botar esse pico de velocidade muito longe, olha o que acontece. Ó, se eu botar ele mais ou menos aqui, ó, ele vai reduzindo de velocidade e rola o overshoot. Só que o overshoot, na verdade, é aquela coisa da inércia, né? Ele está em movimento, depois para do nada. E quando ele para do nada, que faz o overshoot. E o parar do nada tem a ver com esse pico de velocidade que do nada desce. Tá? Então, só uma pequena explicação com relação à animação, só para você entender o que eu estou fazendo. Porque eu poderia sair criando keyframe a rodo e você fazer a menor ideia do que eu estou fazendo. Beleza, essa é a animação da mão, do dedo. Porém, quando a mão acende, se a gente olhar aqui, ó, quando a mão acende, ele começa tudo preenchido, tanto o pulso quanto a mão. E depois, ó, quando ele sobe, olha só, ele cria exatamente esse corte daqui. E quando a gente for fazer esse corte, olha o que vai acontecer. A gente vai ter que mover exatamente esse ponto. Então, vamos tirar o vídeo. Então, olha só. O que acontece é basicamente o seguinte. Vou dar Ctrl R, vou colocar um guideline mais ou menos aqui. Então, olha só. Mais ou menos nessa curvatura aqui, tá? Então, clicou. Aqui ele vai ter fio, então vamos entrar na mão, aperta U duas vezes, Add, Fio, essa mesma cor, depois a gente muda, tá? Só para a gente ter como referência. E o pulso vai ser a mesma coisa, a gente vai botar aqui um fio, que vai ter essa mesma cor, tá? E aí, a gente vai animar a opacidade do fio, de ambos, tá? Então U. Então aqui o que acontece? No momento que ele é clicado, a gente vai de 0 para 100. Tranquilo? Então eu vou botar mais ou menos assim, ó. Então, tum. Beleza? Seria mais ou menos isso, ó. Então você vê, ele preenche tudo, mas aí agora quando ele sobe, a gente vai ter que separar o pulso da mão para fazer exatamente aquele corte. Então vamos chegar mais ou menos aqui. E eu vou fazer o seguinte, aqui no pulso, eu vou apertar U duas vezes, vou entrar no Path do nosso retângulo, e eu vou pegar esses dois pontos, ó, esse, e eu vou jogar para trás até ele fazer esse pequeno corte.
E aí você vê, lembra que eu coloquei essa linha exatamente para mostrar onde que ele estava fazendo a curva? A curva estava fazendo mais ou menos aqui, assim, nessa altura. Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse ponto para cá. Agora, eu fiz besteira aqui, porque eu criei esse path, esse keyframe do path, sem criar antes o original. Então, vou criar primeiro um, volta, e esse daqui, aí sim eu vou jogar ele para trás. Mais ou menos assim. Beleza. E aí o que a gente precisa fazer agora? Exatamente na mão. Ó, ele vai subir aqui. Então, exatamente aqui. Daqui para cá. Beleza? Então, quando ele subir, ó, ele vai abrir. E eu vou fazer o seguinte, vou até pegar essa mesma curva. Tum. É mais ou menos isso. Só que olha o que está acontecendo, né? Quando a gente reduz esse retângulo, você vê que esse ponto está para baixo. Então, o ideal é esse ponto ir para cima. Tranquilo? Então, no momento que ele vem para cá, eu já tenho que subir aquele ponto dali, que no caso é o nosso path da mão. Exatamente aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar só esse ponto, vou subir um pouquinho, pode ser na mão mesmo, no olho. E aí, no próximo, a gente vai dar Ctrl C, Ctrl V nele, assim, ó, para ficar parado, beleza. Quando ele desce, eu vou novamente na mão ajeitar, ó, botar o ponto mais ou menos na altura aqui do retângulo. E quando ele volta aqui para o original, a gente também vai pegar esse ponto e vai deixar mais ou menos nessa altura daqui, ó. Mais ou menos nessa altura daqui. Show de bola. Eu vou pegar todos esses keyframes, vou dar Alt Shift para a direita umas 2 vezes, só para a gente ver ele apagadinho primeiro, ó. Beleza. Então, eu acho que esse dedo, só um pequeno detalhe aqui, ó. Esse dedo daqui, eu quero realmente fazer uma acentuação aqui nessa saída, ó. E outra coisa que eu quero fazer um pequeno overlap, que eu acho que está muito junto. Enquanto ele sobe, termina o dedo na mesma hora que a mão para, e aí quando ele desce, o dedo vai junto. Então eu gosto de botar um pouquinho de delay para dar um pouquinho mais de organicidade. Então, por exemplo, ó, no momento que ele sobe aqui, ele vai parar, eu vou fazer com que a animação do dedo continue um pouco para frente aqui, ó. Vou pegar esses dois, botar tipo uns 2 keyframes para frente, vamos ver, ó. Tum, isso. Então ele parou e o dedo continua, e aí quando ele descer, o dedo só vai começar um pouco depois, ó. Beleza? E também aqui embaixo. Então aqui, ao invés do dedo parar junto com a mão, eu vou fazer um pequeno delay aqui, de 2 frames talvez. A parada é milimétrica, isso que eu acabei de fazer, mas dá para perceber que fica bem mais interessante. Cara, show de bola. É basicamente isso. Aí seria basicamente voltar com as cores originais aqui, né? Eu acho que eu afastaria um pouco mais o pulso, mas tranquilo, cara. É basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você quer a parte 2. Por quê? Eu fazendo a parte 2, a gente vai fazer exatamente essas explosões aqui, beleza? E também a mudança de cor. E eu vou deixar aqui também no finalzinho o pequeno erro, entre aspas, que eu vi na animação do YouTube. Você vê que ele dá uma truncadinha aqui, ó, quando ele desce. Por quê? Ele não deu match na escala, na posição e na rotação. Ele não deu match quando ele desce. Então parece que a escala termina um pouco antes, ó. A escala termina um pouco antes que depois termina a rotação, sabe? E eu não sei se foi intencional, pode ter sido, mas isso deixou ele meio travadão aqui, ó, tá vendo? Então é isso, um forte abraço e nos vemos na próxima aula.